o atacante Memphis soltou outra grande bomba e voltou a detonar a política do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o atacante Memphis soltou outra grande bomba e voltou a detonar a política do Corinthians, a diretoria, as pessoas que atualmente fazem a gestão do clube, e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Memphis acabou se tornando uma das principais contratações, não somente do nosso Corinthians, mas do futebol brasileiro nos últimos anos. Jogador que chegou lá em 2024, mais precisamente no mês de setembro, maior artilheiro da seleção da Holanda e tudo mais, passagens por grandes clubes da Europa, jogador que veio naquele momento para tentar, por exemplo, tirar o Corinthians de uma situação difícil que nós estávamos no Campeonato Brasileiro. E deu certo. Memphis cumpriu seu papel, foi fundamental para aquela ascensão no Campeonato Brasileiro daquele ano. 9 vitórias consecutivas, deixamos o Z4 e terminamos o Brasileirão em zona de classificação para a Libertadores da América. Só que com o passar dos meses, passaram a acontecer algumas polêmicas envolvendo o jogador, e o que eu acredito que é a principal delas e o que mais incomoda o Memphis foram as questões envolvendo vazamentos do seu contrato. Valores altíssimos envolvidos, muitos benefícios e tudo mais, muitas críticas para os lados do jogador em relação a tudo. Claro, sempre quando o Memphis não rende o esperado e por tudo que se gasta com ele, absolutamente que com os vazamentos de valores ele é muito mais cobrado. E, enfim, o Memphis, quando ele chegou, era uma gestão. O presidente que contratou o Memphis foi destituído. O diretor financeiro da época era o Pedro Silveira, que é um cara muito próximo do Memphis, amigo mesmo do jogador. E quando essas pessoas saíram, o Memphis não gostou de trocas e tudo mais, só que continuou fazendo o papel dele, estando satisfeito ou não, fazendo seu papel, jogando futebol. Teve algumas lesões que absolutamente incomodaram, algumas atitudes do Memphis também acabam incomodando a nós, torcedores. Enfim, o Memphis ficou em silêncio até o mês de dezembro do ano passado, mais precisamente o dia 21, quando conquistamos o título da Copa do Brasil, o tetracampeonato, com o Memphis conquistando o título. Palavras dele na época, algumas coisas que eu vou relembrar vocês. Vamos falar a verdade. Este clube está em uma situação de M. Muitas coisas acontecem nos bastidores, mas todas as vezes os torcedores nos dão energia para lutar. Queria poder ganhar mais títulos com esse time para tirar o clube dessa situação. Mas para isso, algumas coisas precisam acontecer. Muita coisa precisa mudar dentro do clube. Querem que os torcedores me odeiem, que eu saia, mas ganhamos 2 títulos em um ano. O que vão dizer? E o Memphis também chegou a dizer que as pessoas que fazem M no clube deveriam ir embora, deveriam fazer M em outro lugar. E claro, essas palavras do Memphis dentro de campo, além das palavras, o Memphis usou uma faixa F política e tudo mais, absolutamente que isso caiu como uma bomba internamente no Parque São Jorge. As pessoas que hoje comandam o clube, pessoas que, na verdade, pensam mais em seus interesses pessoais do que propriamente no clube. Para se ter uma ideia, surgiram até alguns rumores de que alguns políticos do clube estavam analisando uma justa causa ao Memphis, devido ao que ele falou, disseram que a imagem foi manchada e tudo mais, enfim, absolutamente que nada aconteceu. Vamos lá. Pouco menos de 2 meses, desde que o Memphis soltou essa bomba, fez esse grande desabafo que absolutamente isso caiu como uma grande bomba dentro do clube.
o Memphis voltou a falar, só que dessa vez uma entrevista para o baixinho Romário TV, e o Memphis voltou a falar de política, voltou a falar da situação atual do Corinthians. Primeiramente, ele foi perguntado sobre um momento difícil dele no Corinthians e ele acabou falando muita coisa. Vamos lá para as palavras dele. Tenho a sensação de que muitas pessoas trabalham contra o Corinthians. Então, quando um cara como eu chega no país com o meu caráter, com minha personalidade, e o time começa a ir bem, a torcida começa a ver os velhos tempos de ganhar troféus voltando, isso não cheira bem para algumas pessoas. Você tem algumas partes, tipo os detalhes do meu contrato, que as pessoas acham difícil de aceitar e tem sua opinião sobre. Tudo está na vitrine, exceto, algumas vezes, a verdade. Para mim, um dos maiores desafios é que eu não suporto injustiça. Sou um cara que sou sempre direto. Não sou perfeito, mas sei o que penso e quero o melhor. É um desafio. Pessoas trabalham contra o clube, bloqueiam o potencial de crescimento em estrutura e finanças. O Corinthians é um dos maiores clubes, um dos que mais geram receitas, mas ao mesmo tempo perde muitas receitas. Qual é o problema? Não quero expor tudo, mas sei muita coisa. Quero ajudar. Você precisa dizer coisas que não são legais. Mas, de novo, sou um jogador de futebol. A mídia pode jogar notícias todos os dias a 40 milhões de torcedores. E se 10% acreditarem, já é muita gente. E o Memphis também chegou a falar sobre diretamente para a política. Nunca tive problemas com a política. Não quero me envolver com isso. Sou um jogador de futebol. Você me contrata para fazer o meu trabalho, marcar gols, dar assistências, trazer o Corinthians ao mundo. Se expusermos as receitas que geraram desde que cheguei, você tem a ESPN transmitindo em outro país os títulos que ganhamos. Nunca tive problemas com a política, mas eles têm problemas com a gestão do clube, ou algumas vezes por seus próprios interesses. Isso precisa acabar. Quando acabar, o potencial será muito grande e poderemos realmente começar a ver coisas que nunca aconteceram antes. Falando em termos de impacto global, com essa torcida dá para fazer melhor, muito melhor. Então, o Memphis, devidamente, fácil de interpretar que ele está muito incomodado com o que aconteceu em relação ao vazamento do seu contrato. Fala que para o Corinthians evoluir, algumas pessoas precisam sair, algo assim, um pouco parecido com o que ele disse em dezembro, e tem mais. Aí o Memphis foi perguntado como que ele gostaria de ser visto depois que ele deixasse o Corinthians, deixasse o Brasil. Se eu pudesse ser uma pessoa que passou por esse clube em um momento difícil e o ajudou, trazendo estrutura, essa seria uma das boas histórias para contar. 3 títulos em 1 ano e meio? Ninguém pensaria nisso. Eu quero mais. A situação não permite que possa ir mais agora. Ao meu ponto de vista, quando o Memphis fala isso, que a situação não permite que possa conquistar mais coisas agora, ele está detonando a atual gestão. Ele está dizendo que a atual gestão não tem capacidade de evoluir. Mas eu sei que as pessoas que conheço e que se envolvem com esse clube possam ajudar como um momento revolucionário na história. Ou seja, o Memphis quer que pessoas próximas a ele voltem para a política do clube, que voltem a comandar o clube. As coisas não precisam ser agradáveis o tempo todo, porque as pessoas são egoístas e o clube sofre, a torcida sofre. Para mim, se eu puder fazer parte disso, seria uma conquista. Fora de campo, sempre retribuo a sociedade. Se eu puder ser inspiração para atletas, para pessoas que têm dinheiro, vivem uma boa vida e podem ajudar com estrutura, seria positivo. Ou seja, o Memphis, ele ataca diretamente toda a estrutura política do clube, a forma ao qual o Corinthians é dirigido.
Ao meu ponto de vista, quando ele fala não poder mais agora, ele está falando da atual gestão. Então, mais uma vez, o Memphis soltou a bomba contra a política, a atual gestão do Corinthians, mediante a tudo que ele vem passando nos últimos anos dentro do clube. A minha opinião, quanto a essas palavras do Memphis para o Romário, na Romário TV, é a seguinte. Vamos lá. Primeiramente, são questões também de interpretações. Às vezes eu posso interpretar de uma forma, alguém de vocês podem ter interpretações diferentes, mas ao meu ponto de vista, o Memphis ele é muito incisivo quando ele fala que o Corinthians não pode controlar as coisas agora. Ao meu ponto de vista, ele está falando da atual gestão. Ao meu ponto de vista, ele está falando das pessoas que atualmente comandam o clube. Não estou citando nomes, de repente o Memphis está falando do presidente Osmar Stabile, ou está falando do vice-presidente, o Armando Mendonça, ou, de repente, dos diretores do clube. Hoje, o Corinthians, a parte do futebol, está sendo comandado pelo Marcelo Paz. O Memphis se dava muito bem com o Fabinho Soldado, mas o Marcelo Paz, pelo que se fala, vem conseguindo um bom ambiente dentro do clube. Mas sim, o Memphis ele fala num aspecto geral de tudo que envolve a política do clube. Por exemplo, temos rumores de que o Memphis não se dá nada bem com o atual vice-presidente, que chegou a dizer que não tem nada disso, que ele está bem com o Memphis. Tivemos informações de bastidores em dezembro que o Memphis disse dentro do vestiário, ali em um discurso depois do título da Copa do Brasil, ainda no Maracanã, que quem vazou o contrato dele estava lá. E absolutamente que essas questões do contrato do Memphis sempre apontam para o vice-presidente. Ele garante que não vazou. Então, hoje ele é tratado como uma pessoa que supostamente vazou o contrato do Memphis. Recentemente, informações de que ele tentou ir à festa do Memphis e o Memphis não o convidou, que ele chegou a entrar na festa e precisou ser retirado. E, claro, coisas que deixam diretamente evidentes que o Memphis é incomodado, que o Memphis não se dá bem com algumas pessoas dentro do clube. O Memphis está certo? Primeiramente, ele precisaria ter uma prova de que realmente quem vazou o contrato dele. E o Memphis, ele é muito direto quando ele fala que ele tem muitas coisas a falar. Ele chegou a prometer que um dia ele vai falar. Então, ao meu ponto de vista, todos esses detalhes distanciam ainda mais a permanência do Memphis no Corinthians. Ao meu ponto de vista, a renovação do contrato do Memphis está totalmente ligada à política. A questão dos gastos do Memphis, claro, o contrato do Memphis é favorável ao Corinthians. Se eu disser para vocês aqui que o contrato do Memphis ele é totalmente favorável ao cenário financeiro do Corinthians, absolutamente que não. Mas um clube do tamanho do Corinthians era para poder pagar 10 Memphis. Essa que é a realidade. Mas, infelizmente, destruíram as questões financeiras do clube. O Corinthians teve muitos outros jogadores que gastaram mais dinheiro do que o Memphis sem entrar em campo. Então, essa é uma questão que acaba gerando muita discussão, mas não é o assunto do momento. O que eu estou falando para vocês é de que, mais uma vez, o Memphis soltou a bomba e voltou a detonar a política do Corinthians, e aí muitos podem tratar a atual gestão, o cenário político por completo. Enfim, para o Memphis, a forma ao qual o Corinthians é gerido hoje, esse modelo associativo, não funciona. E aí, realmente, por isso que a maioria de nós queremos intervenção judicial, profissionalização no clube, porque do jeito que o Corinthians está, não tem mais condições. Então, mais uma vez, o Memphis soltou a bomba, volto a dizer, isso acaba distanciando ainda mais o jogador do Corinthians. Estou falando de questão de renovação. As pessoas hoje, questão do clube, não querem a renovação do Memphis. Ele mesmo fala isso, que as pessoas não gostam quando ele vai bem. Enfim, não estou dizendo nada aqui do que vai acontecer ou não. Só estou falando para vocês das pessoas que hoje estão no clube. A maioria não querem a permanência do Memphis e, claro, que vão se apegar aos valores altos do contrato dele para justificar uma possível saída. Não estou garantindo nada, o contrato vai até junho, vai que de repente algum cenário muda, que eu sempre falo para vocês da dinâmica, mas que o Memphis detona a atual política. E aí eu falo para vocês, eu imagino o que ele vai falar
quando ele foi embora, aí que ele vai detonar de vez. Então, mais uma grande bomba do Memphis que voltou a detonar a atual gestão, a política do Corinthians. Aí vai da questão da interpretação de cada um. Então era isso que eu queria passar para vocês, alguns detalhes que me chamaram a atenção da entrevista do Memphis para o Baixinho Romário, para a Romário TV. Agora com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês acharam dessas palavras do Memphis? Mais uma vez o Memphis soltando a bomba. Vocês concordam com ele? Acham que ele acaba exagerando em alguns pontos? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!